Palestra A Igreja e a Proteção da Infância, pela missionária Joyce, do projeto Home of Joy. Que tem como objetivo a proteção e o cuidado de crianças e adolescentes, principalmente meninas, em situação de vulnerabilidade social. Nós atuamos com crianças que são potenciais, de risco potencial ou que foram vítimas de abuso e exploração sexual, tráfico de pessoas, trabalho infantil, violência, gravidez na adolescência e casamentos forçados. Então nós estamos atuando hoje dentro do Brasil, no contexto do Nordeste, no Sertão, e também estamos hoje no Amazonas e aqui no Espírito Santo. Fora do país nós temos trabalhos no Nepal e nossa atuação não é somente com palestras e oficinas. Isso é uma atividade que a gente faz aqui, é uma das nossas atividades. Mas nós temos crianças que estão conosco em período integral e em período parcial também, né? O Senhor nos chamou para se envolver com essa causa, mas o Senhor não chamou uma ou outra pessoa, Ele chamou a igreja do Senhor para ser voz por aqueles que não podem se defender, né? Em muitos casos a gente vai conseguir ajudar de um jeito ou de outro, mas muitos outros casos é gravíssimos e a gente precisa de acolher integralmente essa criança. Nós cremos que a igreja do Senhor está se levantando para isso, para se comprometer, para se responsabilizar pelas crianças. Pode passar. Nós temos aqui o nosso viés de evangelismo e discipulado em todas as ações que nós desenvolvemos, inclusive trabalhamos no desenvolvimento de igrejas em meio a povos não alcançados. Todas as ações que a gente desenvolve de proteção da criança, sempre associada ao evangelismo, discipulado, treinamento, né? Temos treinamentos missionários também. Somos poucos, nossas atividades poderiam ser muito mais fortes se a gente tivesse mais gente, missionários, né, que pudessem estar se envolvendo, mas a seara é grande, poucos são os ceifeiros e a gente está clamando para que mais pessoas em tempo integral possa se envolver. Nosso viés da proteção e da educação é nosso eixo central, e nós atuamos com ações de saúde e também de assistência social a essas comunidades. Pode passar? Aqui um pouco das fotinhas, eu já passei isso aqui no domingo, mas eu quis passar de novo caso alguém não tenha visto, tá? Aqui algumas fotinhas das nossas crianças. Pode passar? E nós vamos falar hoje do Maio Laranja, né? Um mês de conscientização contra o abuso sexual infantil, e por estarmos no Espírito Santo, é muito importante nós lembrarmos que o caso que norteia bastante a questão do Maio Laranja aconteceu aqui em Vitória, né? Infelizmente, em 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos de idade, chamada Araceli, foi sequestrada, drogada, violentalmente, sexualmente assassinada, e lá em Vitória, no Espírito Santo, ela infelizmente teve ali esse né, muito trágico tudo que aconteceu com ela, e até hoje, mais de 50 anos depois, em 91, eles foram absolvidos. Ela nunca teve a justiça que ela de fato merecia, e nós estamos aqui levantando a voz, não pela Araceli, não, ela já se foi, mas por muitas outras crianças que ativamente, nesse momento, estão passando por situações de abuso dentro dos seus lares, e elas estão em silêncio. Por isso que a gente quis que vocês ficassem aqui, não foi à toa que a gente, mas era para criança, eles deixaram a gente aqui na igreja, é proposital. Nós queremos que a gente consiga se envolver na linguagem da criança. Vocês viram aqui quando eu falei do Free Fire, como é que eles sabem o que eles me responderam, o que eles nos responderam quando eu perguntei o que é squad, o que é duo, o que é isso. Eles sabem muito bem, muito mais do que a gente muitas vezes, como manusear várias coisas dentro da internet, e que muitas delas não são seguras. Se a gente não estudar e não conhecer e não buscar atuar na linguagem deles, como que a gente vai conseguir acessar, especialmente conteúdos tão complexos de se conversar? Pode passar. Aqui uma fotinha para vocês conhecerem a Araceli, né? Ela era uma menina ruiva, então o Maio Laranja vem muito da corzinha do cabelo da Araceli, né? E nós oramos para que, em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor possamos nos envolver e não se omitir, mas se envolver nessa problemática. A gente pode ser o adulto de confiança, e somos o adulto de confiança de várias dessas crianças que estão aqui hoje. E poderemos ser de outros, né? Não é sobre proteger só os seus filhos, é sobre proteger as outras crianças ao nosso redor, né? A cada hora, 5 crianças de até 14 anos de idade são estupradas no nosso país. Nossa, Joyce, isso é dentro do Brasil? Sim, é dentro do Brasil. Agora, será que tem no Espírito Santo? Tem. Não é só no Nordeste, no Amazonas, onde nós estamos, mas é aqui também. E olha, se você puxar o quanto de reportagens que tem aparecido sobre esse tema, é assustador ver como que o Espírito Santo, como que Marataízes, Piúma, outras regiões que ainda esse ano já tiveram denúncias gravíssimas de casos com a violência contra a criança.
adolescentes no mundo. Então, nosso país é um campo missionário. É muito importante, lógico, nós apoiarmos vários trabalhos fora do país. Nós iremos falar até que cada povo, língua e nação conheça o Senhor Jesus. Mas é muito importante que na nossa comunidade a gente não se omita nas funções que Deus tem colocado diante de nós. Pode passar. Esse aqui é o anuário de segurança pública. Esse anuário é muito importante que nós conheçamos a situação de segurança do nosso país e saber como que a gente pode, de alguma maneira, como cidadãos, se envolver. A estatística nos desperta. Eu não vou passar tudo aqui, tem dezenas de páginas, mas eu convido os irmãos a terem ciência que existe esse documento e ele traz estatísticas muito sérias a respeito do nosso país em 2024. A igreja e a proteção da criança, né? Nós temos a história de José, mas a história também de Tamar, e eu quero realmente colocar em destaque aqui a história de Tamar. Tamar, ela sofreu uma violência gravíssima do seu meio-irmão, né? Uma história que está nas Escrituras. Nós nos perguntamos, nós podemos aprender várias coisas com toda a narrativa bíblica, mas especialmente essa história. Você já se perguntou por que Deus permitiu que isso estivesse nos nossos escritos? Por que ele permanece isso na Escritura? O que ele quer nos ensinar com isso? Nós entendemos que existe um interesse de Deus na proteção dos seus pequeninos. E hoje eu não vou falar de toda a teologia disso, mas existe toda uma teologia explicando, né, várias bases bíblicas de que nós temos que proteger as crianças, que o Senhor se importa com isso, né? No caso de Tamar, ela era uma adolescente. O não dela não foi ouvido, né? Ela sofreu um abuso gravíssimo que repercutiu em toda a sua vida, assim como várias crianças e adolescentes são abusadas atualmente. Isso acontece só fora, irmãos, não. Nós temos, quem aqui conhece a Marcela Thaís? A Marcela Thaís é uma cantora brasileira, cristã, e ela escreveu inclusive um livro que estava na mão do pastor aqui, que eu acho que levaram. Esse livro eu quero deixar de presente para a igreja, viu, pastor? Vou deixar aqui voltar. Mas ele é um livro infantil que foi escrito pela Marlene Antunes e pela Marcela Thaís. Eu não ganho nada com isso aqui, viu, irmãos? Aqui a gente está divulgando uma literatura interessante, cristã, confessional, sobre o tema de abuso sexual infantil. Muito leve o jeito que ela conta a historinha. Então, é um canal para você conversar sobre esse assunto com a sua criança, né? E a Marcela Thaís, ela foi vítima dentro da igreja do abuso sexual. Então, assim, ela é parte do testemunho de vida dela. Ela está hoje escrevendo uma literatura tão importante, relevante como essa, mas ela não é a única. A Fabiola Mello, também, quem aqui conhece a Fabiola Mello, é outra influência cristã. Ela também foi vítima e a lista não para aqui. Tem meninos também que foram vítimas, e o menino é ainda pior, né? Porque o menino ele acaba não falando, porque a nossa cultura ela coloca como se fosse uma iniciação sexual recente, que isso é positivo. Isso é colocado como na criança como sendo algo positivo. Isso não é positivo. A criança, até o 14º ano de vida, a criança não tem, pela lei brasileira, a capacidade de ser sim. Olha para você, ela não tem direito ao consentimento da relação sexual. Então, se alguém está com uma criança de 14 anos, namorando, é o maior de idade, ele está cometendo um crime com a criança aos 14 anos, porque ela não tem idade legal de consentir a relação sexual. Isso é código penal. Isso nós precisamos trazer isso à tona, porque isso que a gente falou, criança namora, adolescente namora, né? Mas quantos de nós temos histórias para contar? Ao final dessas oficinas, irmãos, vocês não têm dimensão do quanto de adultos que nos procuram dizendo, aconteceu comigo. Isso é rotineiro a gente ouvir. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele tem apenas 33 anos de existência. Então, muita coisa do que nós estamos ouvindo hoje, eu tenho 37. Muita coisa que nós estamos ouvindo hoje, não falávamos na nossa infância, os pais não se atentavam. Só que isso mudou, isso piorou exponencialmente. Veio à tona coisas gravíssimas e nós precisamos desse despertamento. Então, sim, a igreja precisa se envolver com essas questões. Eu asseguro que é interesse do Senhor que nós façamos isso. E eu entendo isso como missionária, como pregadora do Evangelho, nós entendemos isso como filhos de Deus. Isso não é sobre uma ONG aqui estar pregando um sermão. Nós estamos aqui como cristãos, nós estamos aqui como missionários, ok? Irmãos, isso aqui é a teoria de Finkler, as barreiras de Finkler. É o estudo de como que o abuso sexual acontece. São pré-condições. 2 delas, só Deus, de fato, pode intervir, porque são questões internas ao abusador. É a motivação dele, é as inibições
Aqui nós entendemos que o Evangelho pode sim transformar a vida das pessoas. Agora, se alguém cometeu um abuso, ele diz, olha, eu cometi esse abuso, mas eu sou cristão, eu me arrependo, essa pessoa precisa ou não precisa ser denunciada? Precisa. Porque o Senhor não nos aliviou das consequências